Você que manda. Olá, obrigada, professor. Boa noite a todos e todas que mais uma vez assistem a nossas lives. É um prazer ter vocês aqui. Lembrando que esse é um projeto do Observatório Ibero-Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, do Núcleo de Evidências da FOUSP, do Núcleo de Teleodontologia da FOUSP, em parceria com a Secretaria de Estado de São Paulo. E a gente está aqui perseguindo incessantemente, né, o nosso objetivo, que é a tradução do conhecimento para a tomada de decisão. Então, o que nós estamos fazendo aqui é tentar diminuir um pouco o abismo entre o que a academia sabe e o que o serviço faz. Né? Essa é a nossa missão enquanto núcleo de evidências, enquanto grupo de pesquisa. Sejam bem-vindos, vamos sentar e acho que hoje a gente vai ter uma live mais do que especial e a gente espera que vocês gostem muito. A gente, por falar em tradução de conhecimento, a gente hoje está cheio de conhecimento nessa live, né? Então eu queria começar agradecendo mais uma vez o Bruno Matucci. O Bruno fez a nossa primeira live. O Bruno é nosso ex-aluno aqui da FOUSP, é dentista, patologista bucal e hoje faz o doutorado dele na Faculdade de Medicina da USP e tem se dedicado muito fortemente agora às pesquisas da Covid-19 e os seus impactos, né, na boca, enfim. Então, Matucci, muito obrigada por sua presença e pelo carinho que você tem por nós e por tudo que você tem feito pelo grupo, né? Porque a gente tem atormentado você faz tempo com as nossas perguntas, né? Então, muito obrigada, Matucci. Eu que agradeço, professora, a oportunidade de participar mais uma vez aqui. E, na verdade, estar do lado dessas pessoas, eu estou me vendo aqui nos quadradinhos, eu não sei se eu estou no meio para todo mundo, mas, meu Deus, né? São todas referências, pessoas incríveis, eu aqui o mais jovem, né? Eu tenho até brincado com os colegas que eu vou ensinar a trocar fralda de menino, acho que o Fausto pode ajudar também, porque ele também tem um filho. É o que eu posso, então vou tentar contribuir da melhor forma. Eu tenho um bebezinho aqui em casa, está aqui do lado, acho que vai ser a discussão vai ser muito bacana. Então, agradeço muito a oportunidade de estar nesse fórum com pessoas tão legais. O Fausto foi meu professor da graduação, um pouco eu tive a oportunidade de conhecê-lo agora mais recentemente, a gente tem uma contribuição junto no artigo de teleodontologia, e o professor Saldiva agora no doutorado, ele tem encabeçado as nossas pesquisas, então muito do que a gente discutiu na primeira live lá atrás, e muitas das reflexões que a gente traz no ambulatório virtual, tudo vem de discussões feitas dentro do nosso grupo de pesquisa, que são vários docentes da Faculdade de Medicina, mas que o nosso comandante aí é o professor Saldiva, que vai dar uma... ele vai tirar o dele, vai dizer que a nossa comandante é a professora Marisa, mas ele é o nosso commander-in-chief. Comandante-chefe. Exatamente. E muitas das reflexões vêm a partir das discussões que a gente tem durante as autópsias, durante as conversas que a gente tem no ambiente acadêmico ali. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de participar mais uma vez. Obrigada, Matucci, muito obrigada. E eu gostaria de apresentar a vocês o professor Paulo Saldiva. Eu poderia pegar o látis dele e falar que ele é professor da Faculdade de Medicina, é professor titular da patologia, é hoje chefe do SVO, do HC, mas aqui o que eu mais gostei é que ele é um ciclista e gaitista, eu achei maravilhoso. Eu já sabia que era ciclista, viu, professor? Que eu fiz meus estágios ali na cabeça e pescoço do HC e eu vi o senhor andando de bicicleta, então eu já sabia que ciclista o senhor era, eu não sabia que o senhor também era gaitista. Então, muito obrigada por sua presença. Eu via lá o senhor nos corredores da Faculdade de Medicina, com seus ratinhos ali nos experimentos da doutora Arnaldo, sempre admirando o senhor tanto, e agora poder conversar de perto, assim, apesar de estarmos longe, né? Mas, enfim, é muito bom. Muito obrigada mesmo por sua presença. Bom, Fernanda, Bruno, Fausto, Gilberto, um prazer estar aqui. Cumprimento a todos, é uma honra. Bom, vou começar com a história do gaitista. Na verdade, eu era saxofonista, né? E eu tocava saxofone numa orquestra de jazz. E depois que meu filho nasceu, na situação que o Bruno está, ele dormia muito mal. Então, não dava para estudar saxofone. Quando eles começaram a ir na escola, eu levei um tempo de bike,
depois tinha que levar de carro, alternar quando minha mulher não podia, nós dois estávamos construindo a nossa carreira juntos, e aí eu comecei a ficar desesperado com o trânsito, e aí eu levei a gaita, porque a gaita dava para tocar no carro, estudar no carro, né, no congestionamento. Então eu acabei virando gaitista, porque o volume sonoro me permitia estudar à noite e, ao mesmo tempo, levar no carro. E isso tudo tem a ver com convívio, tem a ver com uma ideia de aproveitar a cidade, que é justamente o que nos falta hoje, nesse momento. E acho que pegou todo mundo no contrapé. Ninguém imaginava, em fevereiro, nós já sabíamos, no início de março, que estava acontecendo alguma coisa em Wuhan, mas ninguém imaginava que isso chegaria com a mesma força, com a força que chegou e como modificou a nossa vida, e acho que para todo mundo, né? Nós começamos, a gente tomou a decisão no Hospital das Clínicas de transformar o Instituto Central no Instituto de Covid. Chegamos a ter 300 vagas de UTI. Hoje nós chegamos a ter a ocupação de 290, 295 pessoas em ventilação mecânica. E na hora que o hospital toma essa decisão, nós tínhamos que estudar o comportamento biológico dessa doença. Como a gente não tinha uma sala de proteção NB3, nós resolvemos fazer autópsia minimamente invasiva e estudar a biologia dessa doença, para onde ela vai, ela está na glândula salivar, não está, vai para o cérebro, sobe pelo trato olfatório, pelo bulbo olfatório, ela chega, vai para as gônadas, né? A gente tem feito agora autópsia de gestante, está no leite materno, tem transmissão vertical, transplacentária, ou pós, ou durante a amamentação, do que estão morrendo as crianças com síndrome inflamatória aguda, né? Algumas morrem e não é de síndrome inflamatória aguda, é por presença direta do vírus no próprio miocárdio, outros são da resposta inflamatória montada contra o vírus. Enfim, a gente acabou fazendo essas autópsias. E essas autópsias, elas são feitas hoje basicamente com ultrassom, onde você no ultrassom você localiza o órgão, dentro de cada órgão você vê onde está mais ou menos afetado, funciona com uma agulha mais grossa que não dá para, que não seria possível de fazer em vida, e com isso, mas não é muita gente que faz. Tem a Renata Monteiro, que é a nossa ultrassonografista, que faz muito bem, e eu mais ou menos. Então, quando não está a Renata, faço eu, e nós dois nos revezamos desde o dia da primeira autópsia. Hoje mesmo nós fizemos, e estamos até fazendo controles, né? Pessoas que morrem de insuficiência respiratória não COVID, porque além de você ter uma aplicação clínica e de história natural da doença, você tem um biorepositório de órgãos para saber a biologia da interação entre o vírus e os diferentes tecidos, e você precisa ter tecidos em indivíduos com quadros inflamatórios não COVID. E é isso que a gente está fazendo. E, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo, quando a gente recebe as famílias desses pacientes para pedir autorização e assinar os termos de consentimento, a gente notou primeiro que a gente não sabia o que aconteceu com as pessoas antes logo nos dias que precederam os sintomas. Quando eles vão para o HC, como é um caso grave, eles já estão em insuficiência respiratória ou sob ventilação mecânica. E a família também não tem muito contato com o clínico, né? O UTI é um inferno, você isola a pessoa e ela começa, as famílias vão ficar muito pouco tempo, a equipe fica toda assoberbada e você não sabe os fatores culturais, sociais, os hábitos. Então, a gente tem essa parte e a gente aproveitou para montar um questionário que é usa métodos de inteligência artificial para saber se tem perguntas que discriminam COVID de não COVID, quer dizer, síndrome respiratória aguda com e sem COVID, perguntas como anosmia, dor abdominal, cefaleia, mialgia, para você poder saber, a posteriori, quantas pessoas, de fato, foram acometidas. Isso é um projeto com a OMS. Então, tem várias dimensões nesse projeto. Bom, se a gente não sabia como ia ser, quando já começou,
muito mais agora. O que vai acontecer depois dessa pandemia? Bom, quando você não sabe, você olha para trás e vê o que aconteceu, né? Bom, eu tenho certeza uma coisa, a ciência vai sair diferente. Foi assim, se a gente olhar a história das pandemias anteriores, a gente sempre teve avanços, né? Quer dizer, a ideia de isolamento. Quando você vai ver a peste bubônica, por exemplo, já na fase justiniana, né, que foi no século V, dessa época, já começou a ter a ideia do contágio. Quer dizer, muito antes de saber o que é micro-organismo, tá? Ainda sob a vigência da medicina hipocrática, de humores e galênica, né, começou a saber que não era concebível que você fizesse que todos os humores corpóreos, né, o fleugma, a bile negra, a bile amarela, né, todos eles tivessem alterados ao mesmo tempo com muita gente. Então, não sabia como, mas separava as pessoas, até de forma... E além do avanço, né, desse entendimento da doença, tinha também uma enorme intervenção na vida pessoal das pessoas. Né? Na Idade Média se consolida o isolamento, as quarentenas, a liberdade de vir, a falta de solidariedade e empatia, porque as pessoas eram emparedadas ou impedidas de sair de casa para morrer sozinhas, né? E toda essa história de reflexão sobre valores, inclusive, aconteceu também O seu Gabriel aqui para gente. Deixa eu passar ele para a Bruna aqui de volta. Mas primeiro mostra aqui, todo mundo quer ver, Bruno. A gente está acompanhando essa gravidez, já sujou o pai todo. Gente, nós voltamos. O Bruno falou que a gente só teve esse problema para poder ver o Gabriel. Não sei se vocês conseguiram ver de relance. O Gabriel veio. Um pouquinho para lá. Ele veio aqui para dar pelo menos um oi para a gente. A gente estava aqui ouvindo o professor Saldiva, né, contar um pouco para a gente das experiências que eles têm tido lá no SVO e de tudo que tem realizado, né, de tudo que tem trabalhado. E, professor Saldiva, muito obrigada. Desculpa, depois nós vamos juntar os vídeos, pode ficar tranquilo, na hora da edição da live a gente junta os 2 vídeos e vai ficar super bom. Mas, o professor pode continuar, por favor. Bom, a gente tinha até um momento dizendo que as pandemias sempre trouxeram, grandes tragédias em geral, trouxeram grandes avanços na ciência. A ciência, sem dúvida, vai ser diferente e para melhor, né? E talvez a gente não tenha muita esperança que o espírito humano vai melhorar muito depois da pandemia. Quer dizer, se nós vamos... E eu vou voltar a falar isso no futuro, como é que vai ser as novas relações sociais, ou as relações entre países, do ponto de vista científico, não tem dúvida, né? Por exemplo, foi a varíola, a pandemia que se segue à peste bubônica, que trouxe a vacina, o que seria a protovacina do Jenner, né? Assim como o cólera, que foi a pandemia do século XIX, ela funda a epidemiologia quando o John Snow vai identificar um surto de cólera, porque o cólera é interessante, né? Ele começa a se tornar uma pandemia por força da navegação e do comércio exterior. Ele é o segundo componente das pandemias. O primeiro foi a peste bubônica, que era o mau saneamento, onde o rato era o hospedeiro intermediário e a pulga o vetor, né? E com componentes de falta de higiene, porque roupa era muito cara, né? Então morria a pessoa, você reusava a roupa com as pulgas originais do falecido, e com isso você tinha uma transmissão, né? Tinha viagem também, porque os ratos vieram, o rato infectado com a peste bubônica vem do comércio nos portos mediterrâneos. O Jenner, ele então observa clinicamente a forma benigna que as ordenhadoras de vaca tinham, porque a varíola bovina
não dava uma certa imunidade cruzada e empiricamente inicia uma vacinação. E até hoje a vacina da varíola, que aliás extinguiu a vacina em 1980, a varíola em 1980, a primeira doença dessa que foi extinta oficialmente, o último caso em Bangladesh. Depois você tem o cólera, que portadores são, né? O vibrião colérico, ele é difícil dele passar pelo suco gástrico. Ele não resiste bem a pH baixo. Tanto que você precisa comer ou beber mais de 1 milhão de bacilos, mais ou menos, para você ter a doença clínica, o cólera. Mas depois que ele chega no duodeno, ele está bem em pH ácido, tanto que ele se esconde na vesícula biliar e você pode ter uma pessoa ser portadora sã e infectante por anos, né? E o Jenner, isso permitiu que, ao se fazer o georreferenciamento dos casos de morte por cólera em Londres, ele vai na igreja onde as pessoas eram enterradas, tem o registro de óbitos e traça o caso número 0, fecha o poço antes que Pasteur tivesse descoberto a bactéria e funda a doença, a epidemiologia quantitativa. Comparando o cólera, que foi uma pandemia do século XIX, com a gripe espanhola, o cólera demorou mais ou menos para chegar em todos os continentes, mais ou menos 6 ou 7 décadas. A gripe espanhola da influenza demorou 3 anos para ser pandêmica. Ela nasce, possivelmente, a mutação do H1N1. Ela começa, possivelmente, num quartel nos Estados Unidos, de soldados que iam lutar na Primeira Guerra Mundial. Começa a morrer gente de bala e de febre, e também civis. A gripe não tinha nada de espanhola, era uma gripe americana, mas como a Espanha não estava em guerra, ela podia noticiar livremente que tinha uma febre estranha ocorrendo no momento que as informações eram reservadas. Então, ela vira gripe espanhola porque ela foi noticiada pela imprensa espanhola. E circula mas demorou, como teve um grande movimento de pessoas pela movimentação das tropas, e o seu retorno da Europa, 3 anos ela estava no mundo inteiro. No Brasil, ninguém esperava também, como a gente não esperava o SARS-CoV-2, né? Nós imaginávamos que não ia transpor o oceano, e transpôs. Ele chega no navio inglês, que faz uma escala em Lisboa, o Demerara, em 1918, no Recife. Essa fake news, remédios que não funcionavam, tudo já estava descrito, sim, escrito como acontece agora. Quer dizer, a gente está revivendo hoje coisas que aconteceram há 100 anos atrás. Sem grandes... A alma humana continua a mesma. E o SARS-CoV-2, ele vira uma pandemia em semanas. Aliás, o mundo teve pandemias virais, né, de transmissão direta no século XX, 2 grandes, o H1N1 em 1918, depois a gripe asiática, que é o H2N2, em 57, 2 pandemias por século, e passamos a ter 2 pandemias por década. O SARS em 2002, o H1N1 em 2009, depois o MERS em 2012 e agora o SARS-CoV-2 2019/2020. Isso trouxe, aí que começa o que vai ser depois, né? Esses vírus de alta contagiosidade e de alto impacto, no caso do SARS-CoV-2, por exemplo, o que ele fez ser tão eficiente foi, primeiro, o tempo, ele é de baixa letalidade, relativamente baixa letalidade. O Ebola era limitado, e foi limitado pela alta letalidade dele. Ele sempre, as pessoas adoeciam e morriam na África. Começou a ficar um pouco preocupado o pessoal, por causa que, como eles, a China, principalmente, se começou a produzir óleo de palma em solo africano, porque é barato o solo,
O reservatório do morcego, que é o hospedeiro, né? O espaço do morcego ficou sendo fragmentado, ele teve que voar para outros lugares até chegar perto do aeroporto. Quando chegou perto do aeroporto, aí que o pessoal começou a se preocupar, porque era uma doença invisível, não porque ela não fosse letal, é que ela matava gente invisível, gente que não contava. Só que mesmo a doença de tempo de incubação curto, se você chega no norte da África com ela, você pode pegar um avião sem febre e desembarcar na Europa ou na América do Norte. Então, aí que começou a se procurar fazer vacinas contra... O vírus já estava isolado há pelo menos 20 anos para fazer uma vacina para o ebola, para impedir, para proteger a população dos países que contavam. E o SARS-CoV-2, ele tem um tempo de latência longo, né? 6 dias. A mediana de 6 dias entre você ter o contato com alguém infectado e desenvolver sintomas. E a letalidade é baixa. E na fase pré-clínica você emite muito vírus, né? E você então contagia pessoas sem saber. E com isso, ele está em Wuhan. A China fez uma quarentena medieval, né? Não sai de casa, tem uma estrutura política para isso, né? Que permitia isso. Mas antes de decretar a quarentena, já tinha muita gente ido para os países de grande atração turística na Europa, né? Itália, França e Espanha. E aí você produz casos locais e as pessoas dos outros continentes que estavam passando férias na Itália, na França e na Espanha, trouxeram o vírus importado de classe turística ou mesmo de primeira classe. Então, não é um vírus desses que tem uma contagiosidade alta e um tempo de latência longo, é praticamente incontrolável. Esse vírus é muito mais agressivo do que o do H1N1. Nós tivemos o duvidoso privilégio de acompanhar essas duas pandemias quando chegaram no Brasil. Ele é muito mais agressivo, mas ele tem um tempo de latência maior subclínico. A influenza tinha 2 a 3 dias, isso aqui pode ter o dobro, 6. E com isso você tem uma eficiência de transmissão extremamente importante. Então, e isso vai acontecer sempre. Se você for analisar, agora eu vou começar a falar do futuro, como é que vai ser, né? Desde 95, o Departamento de Estado norte-americano já apresentava relatório dizendo que o grande problema do mundo não ia ser bomba atômica, ia ser vírus, especialmente vírus RNA, fita única, não tem enzima de reparo, então se sair uma bobagem, não tem como corrigir, e se não tem outra fita que tem uma certa dominância que controle esse processo. Esse vírus, ele está de morcego, mas ele talvez tenha feito um estágio num pangolim, um tatuzão, né, que tem um mamífero na Ásia que é usado como pet, ou então tem propriedades afrodisíacas, né? E ou do morcego diretamente, ou de um pangolim, foi muito o vírus que se adaptou ao nosso corpo com a enzima conversor da angiotensina. Como ele depende de um outro hospedeiro para ele poder multiplicar, você acha que ele vai encontrar mais humanos do que pangolins. Então, é muito mais fácil. Aquele que se adaptou ao ser humano, ele tem uma vantagem competitiva muito grande para ele. Então, porque nunca fomos tão aglomerados em grandes cidades, nunca tivemos tanta gente junta no transporte coletivo, em eventos sociais, em eventos culturais, nunca tivemos tanta gente excluída de moradia, morando em condições precárias, de muita gente ajuntada, sem poder fazer isolamento. Então, o vírus, ele teve... E eles sempre vão... Ou seja, os vírus respiratórios RNA são altamente instáveis do ponto de vista genômico, e algumas dessas mutações, randomicamente, poderá levar a uma... que, por seleção natural, aqueles que encontraram um hospedeiro bípede, como nós, que se amontoa e viaja longas distâncias de avião, porque pangolim não pega avião, nem morcego, ele voa do tamanho, ele tem uma área de abrangência geográfica que é a dele, vai chegar no mundo em semanas. Bom, e aí
como é que fica, né? Pois é, acho que a gente... Né? Quer dizer, professor, só para a gente pensar um pouco assim, né? Como o senhor consegue fazer um olhar, né? Esse panorama não só, né, do SARS-CoV, mas de tudo que a humanidade já passou, né? Ao longo da sua história, mais recente, mais antiga, né? E aí, acho que a nossa grande inquietude, né? Não sei se o Fausto, o Puca, o Matuque querem falar um pouco. Puca, Matuque? Eu acho que o professor resumiu bem aí a história, né? Esse é o X da questão. E uma coisa que me parece bem legal na fala que o professor Saldiba traz, e que talvez para a gente até traçar um paralelo com o que a odontologia vive, assim, é que como a medicina teve experiências pregressas de outras pandemias virais, no caso, e na hora que isso se incide como uma novidade, a resposta é um pouco mais rápida do que a gente teve e tem tido na odontologia. Então, assim, é interessante, dificilmente você vai ter um dentista, até porque não é exatamente a nossa área de trabalho, mas que teve essa vivência e que tem esse conhecimento que o professor trouxe, né, mas de tantas experiências que vão fazendo que você fique com certo resguardo para outros acontecimentos desse tipo. E para mim isso ficou muito claro, assim, principalmente no momento que eu comecei a trabalhar com eles, a velocidade de resposta para, por exemplo, executar a primeira autópsia de caso de Covid. Eles fizeram a primeira fatalidade que teve, no caso do INCOR, né, professor? Vocês já fizeram já existia um protocolo para fazer a autópsia de um caso viral, enquanto a gente estava ainda pensando no que a gente ia fazer, se ia fechar ou não os ambulatórios, do que ia ser feito ou não. Então, acho que assim, essas histórias pregressas, elas trazem uma experiência e uma vivência que talvez para a odontologia seja o nosso primeiro contato um pouco mais intenso. A gente teve um pouquinho em 2009, no H1N1, né? Eu lembro que eu estava na graduação na época, e houve-se um pressão de vamos fechar a clínica ou não, mas logo isso se resolveu. Mas acho que é o primeiro contato assim, direto que a gente tem. E como o professor falou, isso traz um processo evolutivo na questão da civilização, e acho que para a odontologia isso vai trazer também. Provavelmente, nas próximas pandemias, se é que for acontecer, mas se acontecer de certa forma, a gente vai ter uma resposta muito mais rápida a esse tipo de situação. O que eu me questiono é o quanto a gente tem de estrutura para fazer isso, assim, até pensando na questão das pesquisas, assim, todo esse trabalho que o professor tem dito, que foi executado por eles, é feito dentro de um projeto FAPESP super bacana, que é dele, dentro da Faculdade de Medicina, que já tem uma estrutura muito legal. E a gente ainda patina um pouco para trazer a ciência para dentro desse espaço, né? A gente ainda fica muito dentro da opinião do especialista, tudo. Então, assim, talvez isso sirva, essa história pregressa aí que o doutor está contando, sirva para a gente seja um primeiro ou segundo passo que talvez a medicina já venha vivenciando um pouco mais de tempo aí, né? Não, mas, o Bruno, eu acho que isso é natural, porque se você for ver bem, a gente nasceu com... A necessidade é que desenvolve a criatividade. Ela não é espontânea. Se você comparar o desenvolvimento tecnológico dos nossos indígenas, eles têm estabilidade tecnológica por 60, 70 mil anos, porque não precisava disso. Tinha comida sobrando, então aquela flecha, aquele arco, aquele sistema funcionava muito bem. E você começa a desenvolver civilização onde não tinha como ser caçador-coletor, ou tinha muita gente na margem do Nilo, né, no Oriente Fértil, né, então é onde você tinha que pôr a cabeça para funcionar. E por força do risco de vida inerente das doenças humanas, por exemplo, a sutura cirúrgica surgiu com Ambroise Paré. Ele estava sabe como é que você costurava feridas de guerra, principalmente ferimento a pólvora? Com óleo fervente. A gente acabou o óleo. E como é que ele estancava aquele cruzamento, aquele sangramento? Ele vou suturar com fio de seda. Aí ele descobriu que quem costurava com fio de seda sobrevivia muito mais do que o óleo fervente. Para queimadura que se induzia para estancar o sangramento era pior do que o ferimento às vezes. Então, e assim foi. A penicilina só surgiu por causa começou comercialmente por causa da Segunda Guerra Mundial, por causa da Guerra do Pacífico. As manobras de tentação de vida surgiram quando se levou ao hospital para o Marshall, Mobile Army Surgical Hospital. Então, a
a Faculdade de Medicina, por força das circunstâncias de risco imediato de vida, tem um tipo de... Mas não é todo mundo. Então, você vai ver o pessoal do pronto-socorro, da ortopedia, da cirurgia de trauma, que vão ter esse tipo de resposta. Então, mas agora vai acontecer para todo mundo, porque é provável que a gente continue com esse padrão de doenças infecciosas num espaço de tempo muito curto. Então, você vai ter que ter duas estratégias. Primeiro, para fazer o diagnóstico. Segundo, para continuar tratando, porque outras doenças não vão parar. E você vai ter que desenvolver muito rapidamente insumos e vacinas para esse tipo de coisa. Então, vamos analisar o que eu acho que vai acontecer do ponto de vista de ciência e o que vai ser necessário fazer. Veja, a primeira decisão é que você vai ter que ter uma vigilância epidemiológica global, transparente. Mas como o bicho, os micro-organismos podem ocorrer em qualquer lugar do mundo, não basta ter isso no CDC em Atlanta ou em algum outro lugar. Você tem que ter isso em escala global, ou pelo menos... Porque como você pode ter um novo vírus que saia da Amazônia, por exemplo, com desmatamento. Você pode ter um vírus que surja de um país africano, e a pessoa viajou, já disseminou. Então, como é que você monta estruturas? Porque não basta ter vacina. Vamos pegar um exemplo. A varíola foi controlada com vacina. Mas a polio, que tem uma vacina eficiente desde os anos 50, por que não foi controlada? Porque tem países que não conseguem aplicar a vacina, não tem estrutura de saúde para acabar com a vacina. Então, então, vai ter que ter um sistema de vigilância e assistida nos lugares que já tem estrutura e também transferir essa tecnologia ou ter mecanismo de comunicação com as áreas onde apareçam febres esquisitas. Por isso que a gente montou essa estrutura de autópsia minimamente invasiva, para você poder fazer vigilância epidemiológica para situações onde ocorram doenças estranhas. Por exemplo, o Zika, quando começa a aparecer crianças com microcefalia no Nordeste do Brasil, o primeiro diagnóstico foi feito quando foi feita uma autópsia e foi levado o material para ser feito no análise no Instituto Evandro Chagas. Se você tivesse coletado, por exemplo, tecido cerebral de crianças com microcefalia, aonde estava ocorrendo logo no início, você teria antecipado em pelo menos uns 2, 3 meses o diagnóstico e, consequentemente, tomaria medidas protetoras antes de você chegar. Tem doenças que você precisa... Para você identificar doenças novas, você tem que ter acesso a tecido pós-mortem. Por isso que a gente optou pelo ultrassom, porque ele é portátil e ele pode ser levado para campo, né? E coletar tecidos que não dá para coletar em vida, cérebro, pulmão, por exemplo. Você não vai fazer uma biópsia pulmonar numa criança com insuficiência respiratória aguda, quando ela está mal conseguindo ter o oxigênio suficiente para se manter viva. Então, vai ter que ter um sistema de vigilância e buscativa de casos e de análise molecular rápida, meio de pronto-socorro para isso. Assim como você tem, porque um vírus não é seguro nem por detetor de metal, nem por muros. Você pode fazer o que você quiser, mas ele viaja subclinicamente e entra legalmente em qualquer país muito rapidamente, como aconteceu agora. O segundo, você vai ter que ter uma estrutura de financiamento a fundo perdido para vacinas. Tanto no caso do vírus, do Ebola, quanto no SARS-CoV-1, o que aconteceu foi que, seguindo o protocolo normal de vacinas, quando a vacina ficou pronta, o surto já tinha acabado. Então, quem investiu perdeu dinheiro. E a vacina foi tratada como uma commodity, não como um common. O resultado é que você não manteve uma linha contínua de produção de vacinas. Para a influenza, por exemplo, quando apareceu o H1N1 voltou, a gente já tinha vacinação para a gripe anual. Então, o tipo de tecnologia para produzir as fábricas de vacina para a gripe e a tecnologia de produção de vacinas para a influenza já estava montada.
Tanto que ela chega em um ano, no ano seguinte já estava pronta uma vacina para o H1N1, porque havia, mas quem manteve essa linha contínua de produção de vacinas para H1N1 foi que ele voltava todo ano, porque ele multa todo ano. Então, havia era negócio fazer vacina de H1N1. Agora, não. Então, nós vamos ter que ter, para corona e para outros vírus que eventualmente venham a aparecer, o que a gente chama de Diagnostic Pathogen Vaccines. Quer dizer, você vai pegar o corona atual que está circulando e possivelmente os outros coronas que apareçam com mutações e rapidamente ter uma estrutura, tanto de fábricas quanto de tecnologia, para produzir. E a tecnologia qual vai ser? Nós temos hoje pelo menos 6 a 7 vacinas que vão começar a fase 3 no mundo. A de Oxford é vírus não replicante, é vírus de uma outra espécie que foi adaptada para virar um corona. Que a gente a Sinovac, que o Butantan está fazendo, é vírus atenuado, que eles escolheram essa tecnologia porque a vacina de dengue que o Butantan fez é baseada em vírus atenuado. Tem vírus por DNA, por tecnologia de recombinação, onde você usa para o vírus crescer epitélio respiratório, normalmente eles usam a verocell de macaco. Tem vacinas de vírus mortos, tem várias tecnologias que estão rodando. Qual a efetividade delas? Então, hoje, do mundo atual, você tem que ter financiamento a fundo perdido, porque as pandemias, quando chegam, a perda econômica de você não ter a vacina em curto prazo é muito maior do que de você manter uma estrutura funcionante a fundo perdido. Você tem que ter uma estrutura que seja entre o isolamento do patógeno até você estar com a vacina para fazer os primeiros ensaios clínicos, você não pode demorar mais que 16 semanas. 3 a 4 meses é o tempo que um vírus hoje domina o mundo. Você já tem que começar a fazer fábricas quando você está na fase 2. Por exemplo, o Butantan já está mudando, antes de acabar a fase 3, ela já está expandindo a fábrica de vacinas no Butantan, assim como a Fiocruz para o vírus não replicante de Oxford já está começando a montar uma fábrica, porque você não pode esperar a fase 3 para daí fazer a fábrica, você já tem que correr o risco de investir, e se a vacina não for muito boa, paciência. Né? É isso que está acontecendo. Então, o processo de vacina ele vai migrando lentamente para esse tipo de vírus, de uma commodity para um common, para um bem comum, onde você sabe que pode perder dinheiro, e como não é parte da lógica dos laboratórios, porque quando você decide fazer, eu vou pegar, tem essa doença, eu vou fazer uma vacina, tomei a decisão. Quem vai fazer? Você vai escolher a organização que faz. Aí você fala, bom, quem vai pagar? Todas essas vacinas que estão sendo desenvolvidas, nenhuma delas é com dinheiro da empresa somente. Tem investimento público enorme. Mas na hora de vender, aí que nós vamos saber também se ele vai ser generoso ou não. Porque essa vacina, você tem que saber se ela vai funcionar como um instrumento de equidade, para diminuir as diferenças, ou se ela vai ser um instrumento de você proteger aqueles países que podem pagar. Que esse é o grande desafio da saúde hoje. Você vai dar para as pessoas o que elas precisam ou o que elas podem pagar. Se você tem, dependendo do teu plano de saúde, você vai ter o direito à UTI com acompanhante, janela, frigobar e terraço gourmet, ou você não vai ter. É isso, né? Então, tem problemas que são não só econômicos, como também éticos e morais. Uhum. Perfeito. Que precisam ser equacionados. Acho que o senhor resume bem, né? Os dramas que nós vamos viver aí nos próximos meses dessa pandemia, né? Acho que é isso mesmo. Fausto Puca, fala. Um comentário rapidinho, só para fazer um acréscimo ao que o professor falou. Me parece que essa questão da vacina, a própria questão do isolamento, que eu vi que alguém perguntou aqui no chat, né? É como se a gente estivesse tentando tratar o sintoma
antes de tratar a causa, assim, né? Então você fica pensando na questão econômica, isso que o professor falou, né? O que você pode comprar ou não. Você está pensando na economia, está pensando em questões secundárias, sendo que a causa disso é a doença em si. Assim, você primeiro resolver o problema de saúde pública para depois pensar nas questões secundárias. Mas a gente ainda está nessa discussão que, acho que para a gente da área da saúde, isso é muito fácil de perceber, né? Você precisa primeiro tratar a causa para depois começar a pensar na parte sintomatológica. Então, assim... Mas como está sendo difícil discutir isso, né, Matuque? Está sendo quase impossível, né? E como é uma questão, como se fosse a cloroquina, se você está tratando uma coisa que você não tem, não é a causa, né? Você está ali permeando problemas econômicos, sendo que isso é repercussão de uma questão biológica. Muito, né? Maior, Puca, Fausto. Professor, tenho aproveitar uma pergunta que foi feita aqui no chat. Como pensar no sistema de vigilância global, como o senhor mencionou, sem que os sistemas de saúde sejam universais e públicos? E daí, já emendando também uma questão, quem que o senhor acha que tem que liderar essa observação global, essa vigilância global? Você acha que é a Organização Mundial de Saúde? Tem que partir de quem isso, para que isso seja efetivo nos próximos anos? Putz, eu não sei. Podia responder claramente assim, eu não sei quem vai liderar, porque eu não vejo uma grande liderança global, nem política, nem organizacional. A Organização Mundial de Saúde, com o tempo, as organizações envelhecem, né? Ela é mais um órgão de diplomacia científica, né, com representação paritária, às vezes você coloca pessoas por geografia, por coisa desse tipo, e acho que tem que ter uma estrutura um pouco mais técnica. Eu notei isso quando a gente escreve aquele artigo para dizer que existia transmissão por aerossol, né, que estava naquele negócio de 1,5 m, isso é coisa antiga, né, e só a Organização Mundial de Saúde só tomou essa iniciativa de considerar dentro do rol de proteção depois que saiu no New York Times o artigo. Então, ela tem um componente, sim, demorou para declarar pandemia, porque tem aquele ranço meio de diplomacia, de ponderação excessiva, que no momento de uma pandemia não pode acontecer, né? E, professor, você não acha que a academia deveria tomar essa frente? Eu falo isso porque eu já tive essa conversa com a Fernanda algumas vezes. Dentro da odontologia, a gente também sofre de uma certa falta de lideranças, assim, né? Nesse sentido, assim, organizacionais, tudo. Eu, assim, como aluno, acadêmico, muitas vezes eu senti uma falta da gente ter uma representatividade, talvez, da universidade, ou uma questão nesse sentido, para guiar no momento em que há esse obscurantismo aí. Você não acha que caberia a academia levantar essa bandeira e ter esse farol nesse momento? Ela tem a condição de fazer, mas ela não tem o poder de fazer. Esse que é o problema. Eu diria que a USP, no caso, ela se saiu bem. Demorou um pouco, né? Porque estava um pouco enferrujada, a instituição é muito grande, tem aquele monte de pasta amarela, né? Que você tem que fazer, né? As coisas, mas ela funcionou bem, de forma irregular. Mas, por exemplo, a Poli fez ventilador muito bom, né? A medicina, eu acho que se saiu bem com a colocação do hospital. Teve várias áreas a geografia, fazendo a cartografia, o pessoal, né, ajudando a vigilância. Teve várias, a USP se mexeu, mais ou menos, não de uma forma organizada, centralizada, mas ela é tão grande que grupos puderam ter esse protagonismo na medida da sua área de conhecimento e competência. Mas o problema é que a academia ela tem que ser um órgão assessor, tem que ter uma liderança, alguém que toma a decisão de fazer. E fazer a boa ciência, porque a gente usa muito, no caso, o fetiche da ciência. Quando você faz uma conta dizendo que você vai liberar baseado numa conta que alguém faz num gabinete, olha, tem tantas vagas de UTI, tem tantas, essa é o R0, eu faço tudo isso, então eu faço uma conta e chama de ciência aquilo que é uma pressão, por exemplo, que um prefeito sobe, porque o imposto caiu, ou então numa cidade menor, eleição para esse ano de prefeito, ele depende do apoio do comércio.
Então, mas para não parecer que ele está fazendo isso, ele fala que é ciência. Não, então, por exemplo, eu tenho umas coisas esquisitas, né? Leito de UTI. Não, tem. A taxa de ocupação está 50%, mas se chegar em 80%, aí eu paro. Espera um pouquinho. Se você entrar numa UTI hoje, com corona, que a minoria, é 3 a 4% dos casos que vão ter sintoma respiratório, e uma menor ainda que vai para a UTI, a tua chance de sair sem vida é de 30% a 40%. No HC é quase 40%, porque são os casos mais graves que são encaminhados para lá. E se você sai, a fibrose pulmonar que você sai com ele, você não volta igual. Você não volta igual que você entrou. Então, não é bem assim que você põe uma conta que você vai para a UTI e resolve. Ou, entendeu? É complicado isso aí. Então, você está abrindo o comércio e as atividades econômicas, tanto por problemas políticos, eleitorais, como também porque as famílias não têm resiliência econômica para aguentar. Quando você vai conversar com os familiares lá na sala de autópsia, todas as famílias das pessoas que morreram sabiam exatamente o risco que corriam, mas ou não podiam fazer o isolamento, ou alguém tinha que sair para manter trabalhar de manhã para pagar o almoço e à tarde para pagar o jantar. Então, não é uma questão, mas sempre agora é ciência, né? Ciência, e aí vai ao terceiro aspecto, né? Então, a gente tem que ter vigilância, tem que ter uma estrutura a fundo perdido para desenvolver tecnologia de vacinas. Você vai ter que ter mudanças culturais. Por exemplo, por que não basta ter vacina se você não conseguir aplicar ou se vier um valor moral ou fake news, a loira do banheiro que vacina dá autismo, por exemplo, né? Que o Wakefield começou a fazer. Então, ou sobre a vacina chinesa, né, professor? Olha o preconceito que está rolando agora com essa chinês vacina não vai chinesa. funcionar, Xing Ling e tal, né? Então, mas isso sempre foi, Fernanda. Quantas pessoas em Milão tem a porta, as colunas da vergonha, aonde eles, como existia uma guerra, né, com a Espanha, para variar, quem tinha colocado a peste em Milão eram os espanhóis. Então, eles conseguiram, foram apedrejados, quebraram todos os ossos da mão e tal, porque era assim. Hoje é o chinês, né? Mas foi cigano, foi judeu, foram mulheres como bruxa, como queimou-se gente pela peste bubônica por causa de bruxa, né, bruxaria. Enfim, nós estamos, a gente é uma casca de civilização, mas o cerne nosso é o mesmo, né? As doenças sempre tiveram um componente místico, foi assim, a medicina era praticada em templos de cura. Depois vem, na filosofia, o Hipócrates procura dar uma interpretação da natureza, né, como o movimento dos astros, geometria. Então, vamos ver a relação do homem com a natureza, com o desequilíbrio. E aí vem Descartes e fala, não, vai ser a ciência, e começa a medicina científica e a saúde e tal. Mas Descartes não matou Deus, ele mudou de endereço, porque a ciência ficou tão incompreensível. Porque quando você vê que você está fazendo uma molécula que inibe, nesse caso da cloroquina, não, a cloroquina supostamente funciona porque ela inibe o sistema de clatrinas, que impede a internalização do fagossomo, que depois vai impedir, né, a extrusão do vacúolo cheio de vírus. Isso, para a maior parte das pessoas, é o Apocalipse de São João. Ninguém entende isso. Então, tem um componente místico. Depois, quando você está doente, você vai perguntar por que aconteceu comigo isso, né? Você vai procurar dar uma razão filosófica e, na hora do aperto, você vai para a igreja mesmo. Então, essas três camadas que a gente separou artificialmente, elas moram dentro da gente. Agora, tem a ignorância legítima, que é aquela que todo mundo tem, eu tenho, todos nós temos, que você fala coisas, né? Porque tem um monte de indivíduo que entende de alguma área do conhecimento, mas o conhecimento não é... Você tem um pico, né? Poucos picos, e não é uma coisa homogênea, mas aí a pessoa acredita que pode falar sobre tudo. Tem um monte de doutor de WhatsApp, da Universidade do WhatsApp nunca deu tantos
diplomas sobre isso. Mas tem o indivíduo, então, que acha que descobriu um remédio legitimamente. É o caso daquela pílula do câncer, lá, a fosfetanolamina. O professor de São Carlos, ele acreditava que tinha feito uma descoberta que curava o câncer. Aí teve um laboratório de uma cidade próxima que fazia cloroquina, que quis ganhar dinheiro em cima disso, e 2 deputados que se elegeram com a fosfetanolamina. Teve um decreto presidencial obrigando a distribuir fosfetanolamina sem a Anvisa. O governo do estado de São Paulo fez o Instituto do Câncer fazer um protocolo clínico com a fosfetanolamina, que foi interrompido porque não funcionava, a equipe não quis continuar, e o diretor do clínico do ICESP e a chefe da enfermaria de câncer foram ameaçados de processo e prisão pelo Ministério Público. Então, a ciência, ela pode muito, mas ela tem seu tempo, e eu acho que o pessoal hoje, nesse tempo, não quer pagar o tempo de ter ciência. E tem aquela ignorância premeditada, né? Quando o indivíduo fala que tem um feijão, a semente de feijão que cura, ou que tem um gel, um álcool gel ungido, ele tem certeza que aquilo não funciona, ele quer ganhar dinheiro. E tem a ignorância feita por interesses políticos também, que acontece em guerra, sempre aconteceu. Você manipula a verdade de acordo com os seus interesses. Então, como você não tem um medidor de intenção, você não sabe a intenção do cara que está falando aquele absurdo, você sempre fica em dúvida. Então, eu acho que é importante a gente ter... mas se tem uma coisa que vai acontecer também, é que a ciência, que estava meio assim, né, principalmente das universidades públicas, né, que como é que é? Você plantava maconha, fazia sexo selvagem, e tinha aulas eu faltei nessa aula de sexo. Todo mundo pelado, né, professor? Na medicina é assim, todo mundo. Olha, é uma bagunça ali que é impressionante. Mas eu faltei nessa aula de sexo selvagem. Eu não tive essa instrução, né? Então, a história do sistema público de saúde, né? Quem está segurando as pontas é o SUS. E aí volta no você vê que, por exemplo, o sistema público de saúde é que as UTIs estão cheias lá, não é nos hospitais privados que estão com as UTIs vazias. Então, e embora exista um número grande de UTIs, de leitos de UTI, a lotação é diferencial, né? Você teve que construir leito para o SUS, que não tinha, enquanto havia um excedente de leitos nas UTIs dos hospitais privados. Então, e se sair a vacina, quem vai aplicar a vacina? Quem está fazendo vigilância epidemiológica? Quem está fazendo a construção dos mapas de risco e a determinação? É um sistema unificado de saúde. Então, a falta de um sistema unificado, acho que a situação de Nova York, para quem viveu lá, e tem alguns colegas, foi uma tragédia, uma bagunça total que aconteceu em Nova York, uma das cidades mais sofisticadas do mundo, mas que tinha aquele sistema. E quando a gente ia para a UTI, tinha gente que, quando saiu, recebeu a conta do hospital, acho que ele queria voltar para o ventilador, porque era impagável, né? Então, é uma coisa assim que vai ter que mudar. Então, eu acho que a gente vai ter uma valorização, sim, das pesquisas da universidade pública e do sistema de saúde público, porque como foi, não sei a pessoa que fez a pergunta, você não consegue ter uma vigilância global se os países não tiverem um sistema de saúde minimamente capaz de detectar essas anomalias que acontecem pelas novas doenças que surgem a partir dessa mutação espontânea do agente viral, né? É isso mesmo. Puca. Bom, boa noite, professora Saldiva, boa noite, Bruno. É um prazer poder compartilhar com vocês esse momento. Professor, eu queria colocar 2 questões que me inquietam, né?
Uma delas, vocês já começaram a falar, a partir de uma pergunta que o Fausto fez, que o professor Fausto fez, foi dessa necessidade, quais são as lições que essa pandemia pode nos deixar, né? Eu acho que essa é uma questão importante, né? Você estava colocando que só nesse século nós estamos já na 4ª pandemia. Nada indica que a gente não vai ter a 5ª, a 6ª, a 7ª, né? Então, quais são as lições que nós, profissionais de saúde, e que os sistemas de saúde podem ter dessa pandemia, né? Até para otimizar os recursos que possivelmente vão ser colocados em prática nas próximas crises sanitárias que o mundo vai atravessar. Uma delas é a necessidade dos sistemas serem públicos e universais, né, como você estava colocando, né? A opção agora de sistemas públicos e universais me parece que deixa de ser uma opção ideológica e passa a ser uma necessidade de sobrevivência, né? E que parece que a ideologia, né, também tem gente que nega a sobrevivência, né, mas é uma questão de sobrevivência mesmo, os sistemas serem públicos e universais, né, até porque o vírus, como vocês disseram, ele não respeita a fronteira, né, então, como é que você vai fazer vigilância sanitária e vigilância epidemiológica em municípios diferentes, que tenham fronteiras diferentes, né? Então, eu acho que essa é uma questão. Mas o que eu queria colocar, professor, não sei, talvez, como é que você vê essa necessidade da gente reformular, inclusive, os nossos percursos de aprendizagem dos profissionais de saúde, né? Porque me parece que a gente vai ter que focar muito mais na atenção primária, na atenção básica, porque é lá onde as vigilâncias, né, que o alicerce da vigilância está colocado, mas, ao mesmo tempo, o aparelho formador, e esse não é um problema brasileiro, né, esse é um problema de grande parte dos países do mundo, continuam caminhando para uma formação da superespecialização, né, dos profissionais de saúde. Então, não sei também se o aparelho formador, a partir da pandemia, tem que repensar, inclusive, os seus projetos. Não sei como é que você vê isso. Eu concordo com você totalmente, Gilberto. O problema é o seguinte, existe uma coisa que é o mercado, né? Porque, assim, quais são os dois dilemas que um profissional, que a saúde tem hoje, no meu modo de entender? Uma é fazer frente ao colossal avanço do conhecimento, que é difícil de você acompanhar. Quer dizer, quando o Flexner, no seu relatório, em 1910, define as bases da formação médica, no relatório dele, que tinha que ter 2 anos de ciclo básico, a melhor ciência que tinha, depois um curso de pré-clínico e um treinamento sob supervisão, que, aliás, a Faculdade de Medicina da USP aqui de São Paulo era construída assim. Os dois primeiros... Você tinha um andar de anatomias, de anatomia patológica, depois você tinha o segundo andar era de bicho, o terceiro era de farmaco imune, o quarto era de habilidades médicas, né? Funcionava, porque o conhecimento de 1910 era possível se ensinar desse jeito. Hoje, não. Como é que você faz? Então, você primeiro tem que pensar se vale a pena ensinar cristalografia de proteína para um aluno, para ele poder ser um profissional de saúde, né? Quanto que ele precisa saber disso. A segunda do problema é esse, você vai tratar baseado no que o indivíduo precisa, naquilo que ele pode pagar. Então, nós estamos discutindo as duas coisas ali dentro. Eu acho que daria para fazer muito melhor que se a atenção primária tivesse sido organizada em fazer busca ativa de casos. Não é só vigilância, mas ir atrás dos casos, desde que tivesse recurso de testagem, e você teria um impacto muito menor. Só que o treinamento hoje, pelo menos eu vou dizer, na faculdade que eu conheço melhor, ele não é assim, porque ele está acoplado a um hospital terciário ou quaternário, e você não pode imaginar uma situação de treinar a atenção primária num hospital que tem todas as especialidades.
Mas vai precisar também melhorar muito a parte de cuidado. Eu imagino que no futuro vai ter uma fusão entre medicina e enfermagem. Porque, por exemplo, o TI não é só prescrever, nem fazer um procedimento, sem cuidar do paciente. Quando você vai, por exemplo, rodar um paciente você vai fazer fazer uma pronação do paciente, que ele começa a acumular fluido atrás, você vai virar, tem que saber virar, senão o pulmão tem um barotrauma e morre-se de explosão pulmonar. Você tem que ter cuidado. Então, eu imagino que você vai ter no futuro, se eu estou falando agora, se eu tivesse algum poder, eu faria um college conjunto de todas as áreas de saúde, e o indivíduo ia fazer áreas de atuação distintas e com diferentes durações conforme o caminho que ele fosse seguir. Mas seguramente teria que saber cuidar do paciente, fazer curativo, cuidar das pessoas, e também fazer atenção primária bem feita. A atenção primária, hoje, ela é vista como você não consegue preencher as vagas de residência, tem mais vaga de residência do que candidato, e fizeram uma coisa que era assim, eu vou dar vaga, se você fizer tantos anos, quanto mais tempo você fica na atenção primária, mais pontos você ganha para a residência, para o exame de residência, né? Então, a pessoa não está lá vocacionada, ele está lá acumulando milhagem, né? Bônus no cartão para fazer o exame de residência. Isso teria que funcionar de dois jeitos. Ou você faz um serviço civil, para quem está em universidade pública, tem o serviço militar, né? E o serviço militar leva alunos e leva pessoas para servir nos lugares de selva. Você teria que ter um serviço civil, ou você teria que fazer uma carreira de médico de Estado. Que nem tem para delegado, para juiz, teria que ter para fazer o indivíduo. Ele vai entrar no Estado também, então ele vai começar num determinado ponto, depois ele vai prosseguindo e vai migrando conforme quer dizer, o Estado teria a condição de remanejar e não deixaria no mercado isso aqui. Nunca passou isso. E sempre teve... Você, de novo, processado pelo CRM. Quando o Franklin Roosevelt, no New Deal, ele foi fazer o programa de recuperação dos Estados Unidos, tinha um programa de saúde, de acesso global da saúde. Foi a Associação Médica Americana que não deixou acontecer isso, né? Sempre houve uma resistência da categoria para esse tipo de situação, como também acho que não é incomum que no Canadá, na Alemanha, você tenha enfermeiros prescrevendo coisas que são fáceis de prescrever, né? Acertar a dose de insulina para um paciente diabético, a dose do antihipertensivo para as pessoas, enfim, fazer um protocolo e que, se tiver dúvida, você pode usar você não precisa ter médico para fazer tudo, né? Talvez a pandemia obrigue isso, né? Talvez ela nos tire do trilho, porque esse sistema, o que ele fez? Ele fez com que lá para a gente, né, no HC, lá a gente é bom de ventilação mecânica. Talvez um dos grandes centros de ventilação mecânica do mundo está lá na Pneumo. O trabalho original deles de ventilação permissiva foi publicado no New England, jornal é o artigo com mais citação na área de saúde do Brasil, e eles têm um centro de formação muito bom. Mas a gente talvez não tenha tido talvez a Faculdade de Medicina de Bauru, da USP, né, que vem dentro de uma outra pegada, já tem esse DNA. Todas não tem que fazer o mesmo, né? O Ribeirão tem aquela pegada forte de pesquisa, nossa, de medicina de alta complexidade. Talvez Bauru tenha essa pegada de fazer um médico, digamos, que tem uma terminalidade capaz de fazer frente a uma atenção primária de boa qualidade. Mas eu não vejo isso talvez seja
uma utopia da minha parte, mas teria que ter uma carreira de médico do Estado. Se eu puder fazer uma contribuição, aí também eu acredito que uma questão que seria interessante de pensar nessa... Isso já é válido, na verdade, acho que era função, e é função da universidade a todo tempo, é trazer uma questão de senso crítico para os profissionais, porque essa questão da informação, um pouco do que o professor falou, talvez o ensino em 1910 você tivesse uma quantidade de informação restrita, que fosse possível de você, com o livro ali, ter todo o conhecimento, mas acho que a chuva de conhecimento que a gente está tendo hoje, inclusive a gente está tendo um retrato bem interessante com as primeiras publicações sobre Covid que saíram com as avaliações dos pares bem duvidosas, assim, artigos bem controversos saindo. Se a gente não tiver profissionais que estão na atenção primária, que estão na tomada de decisão, acho que principalmente, né, quem está na gestão da atenção, esses profissionais não tiverem senso crítico para saber o que é artigo ou não e tomar, o que é de qualidade, o que são informações não tão de qualidade e tomar essas decisões, eu também acho que isso cai muito por terra. E talvez isso seja assim, talvez menos utópico, porque, a meu ver, assim, essa já é a função da academia, né? Você trazer senso crítico para o aluno, ensinar ele a ler as coisas com um olhar crítico, avaliar. Eu estava até brincando quando o professor falou, né? A gente tem na odontologia a nossa cloroquina, que é o peróxido de hidrogênio. E isso está aí. Sai um artigo agora, dia 29 de julho, em cultura de célula, em cultura viral, diminuindo a carga viral. Assim, e a gente ainda está nessa discussão. E aí isso vai, pô, a gente viu como isso foi para frente, né? O CRO veiculou a cartilha várias vezes. Então, assim, essa parte eu acho que precisa ser exacerbada porque ela dá autonomia para as pessoas, né? Mais do que criar um super profissional, alguém que vai fazer a questão de atenção, ela dá autonomia para, em momentos em que a gente tem dificuldades novas, né? Então, como foi uma doença nova, um vírus novo, a pessoa consegue tomar decisões ali com mais pautado, não só no que o WhatsApp manda e nas correntes de família, mas também no que tem no PubMed de qualidade. Né? É a tomada de decisão rápida, né? E o senhor não acha, o Bruno, o pessoal aqui, também há uma falha no ensino da prática de saúde baseada em evidência? Quando a gente vê, nisso na odontologia, como o Bruno falou, é comum, mas agora, né, nessa situação, a gente está vendo vários médicos se posicionando também, defendendo medicações que não têm evidências, que não são suportadas por evidências. O senhor não acha que também isso tem que ser permeado com mais força pelo ensino da prática de saúde baseada em evidência? Veja, bom, tem pessoas que fazem isso porque acreditam na experiência pessoal, como eu disse, são legitimamente interessados, tem gente que faz isso com outros objetivos, né? Para esse grupo que quer aproveitar-se de uma pandemia para prestígio pessoal, não tem o que fazer, porque isso é uma questão mais constitutiva, digamos, mais de personalidade. Mas existe também eu peguei o período onde, nos congressos, ia lá a minha experiência, como eu trato tal coisa, né? Isso era frequente. Então as pessoas acreditam muito não é que você tenha que fazer só o que está na evidência, né? Mas havia, sim, uma ênfase de pegar médicos experientes para dizerem como ele tratava tal coisa, e no odonto deve acontecer em todos os lugares. Até hoje. Isso é uma questão geracional, e demora para mudar uma cultura, né? Às vezes em ciência, às vezes você tem que esperar uma geração se aposentar para que outra tenha a chance de colocar aquilo. E a gente é muito longevo, né? A universidade vai de formação, e tem gente que se aposenta e não quer sair também. Então fica ali, né, querendo... tem gente que ajuda, mas tem gente que atrapalha. É a crise... Você vê que, em geral, nas instituições brasileiras, como é muito difícil fazer as coisas no Brasil, você depende de uma liderança forte para que as coisas ocorram. Então, quando Oswaldo Cruz morreu, ficou um vácuo. Até Manguinhos como o Vital Brasil, quando ele morreu, teve que esperar uma nova... não tinha uma liderança, porque a pessoa era dominante, né? Tudo, né? Então, eu acho que a gente vai ter que ter uma mudança
de cultura, mas a vantagem é que isso está mudando muito rápido. E a outra coisa que está acontecendo, que eu acho legal, é assim, ó, vamos lá do bom, né? Primeiro, nós temos uma chance de ter uma segunda opinião formativa por teleconferência hoje, quer dizer, um indivíduo remoto, se colocar um indivíduo jovem em lugar remoto, assim como a gente está fazendo live, ele pode entrar e ter um tutor ou estar ligado a um grupo que era o projeto ideal para o médico de saúde da família, porque o cara, quanto mais ele tiver na ponta, mais resolutividade ele tem que ter, porque ele não tem a quem recorrer, é ele ou ele. Então isso, eu acho que a ideia de você ter e já tem isso para eletrocardiograma, para interpretação de exames de raio-x. E você tem até algoritmos no meu... Eu tenho no meu celular aqui um treco que eu vou dando sintomas e ele já me dá os 3, 4 diagnósticos diferenciais possíveis e já facilita muito. E você tem... Então, hoje é mais fácil você integrar isso por sistema de Big Data, né? Então, eu acredito que essa solução de você tomar as evidências, né, sem você tirar a sua experiência pessoal, mas é capaz de ter um sistema com um aprendizado contínuo que já te afunila um pouco as alternativas para atendimento. O que eu acho que está faltando, que o Big Data não dá, é a prática. Por isso que eu estou dizendo, vai existir uma mistura, eu acho que no mundo ideal, você vai ter a erudição no bolso, no celular, ou você vai ter uma opinião com alguém à distância, mas o fazer é com você. E aí eu acho que vai ter que ter uma parte de pôr a mão de habilidades de cuidados básicos, desde fazer um curativo para úlcera de varizes, varicosa, uma úlcera diabética para fechar aquilo, ou cuidar do paciente, né, fazer o manejo, vai ter que ter uma fusão, sim, de habilidades que talvez a gente não tenha. A gente ainda tem um pouquinho daquele ranço que não tem, você não põe a mão muito, né? Você faz aquilo só se for um procedimento muito, mas você tem que saber cuidar, né? Uma valorização enorme da enfermagem hoje. Cada vez mais eu acho que a enfermagem tem que ter uma valorização enorme, muito, muito grande, né? Porque domina o ato de cuidar, né? Então, eu acho que nós vamos ter, e vai vir rápido, viu? A teleconferência, a telemedicina, por até questões de custo, ela veio e já vinha vindo, e agora entrou com uma força total. E o CFM fez a resolução só para o momento da pandemia, né, professor? Ele não conseguiu, pelo menos por enquanto, enxergar o pós-pandemia como as empresas estão fazendo, né, que já viram que o home office veio para ficar, enfim. O CFM colocou só o período da pandemia, né? Então, acho que mas, por exemplo, geriatria, né, para fazer com... você vai ter outra coisa, que são os sensores. Os sensores de pressão arterial, de glicemia contínuo, que você vai receber, como você já tem router, você tem pulseira que te dá o eletro, você mede um monte de coisa, que você vai ter uma revolução na área de tecnologia com baixo custo, com a internet das coisas. Áreas como dermatologia, por exemplo, mesmo radiologia, hoje já tem sistemas de reconhecimento automático e você tem alguém só que faz o ajuste fino, né? Então, eu acredito que, naturalmente, o próprio mercado vai caminhar para o cuidar, coisas que não podem ser feitas por tecnologia. Isso não vai demorar muito. Eu acho que, mesmo cirurgia robótica hoje, você tem um indivíduo que, com um robô, ele opera da casa dele, indivíduos em vários hospitais manipulando um joystick com coisa. Então, eu acho que isso vai mudar radicalmente a medicina de alta complexidade. É isso mesmo. Eu tive uma experiência bem próxima disso. Meu filho nasceu com uma
ele teve uma asfixia perinatal, né? E ele teve que fazer ele sofreu um protocolo de hipotermia, ficou 3 dias resfriado a 33 graus de temperatura corporal para evitar danos cerebrais. E ele foi feito um monitoramento de eletroencefalo durante 3 dias, tudo à distância. Ele era filmado com uma câmera, o rapaz entrou em contato, ficava olhando o eletro dele à distância, laudava a cada 6, 8 horas o eletro, e não pisou na UTI. Ele não foi, ele conversou com a gente, uma vez foi visitar a gente no quarto, mas é tudo à distância. Acho que, de fato, essa é uma área que a gente... E na odontologia, eu acho que a gente ainda está, né, engatinhando, assim, mas já estamos caminhando. Não, mas a odontologia tem o fazer, né? Isso, a gente tem essa questão... Ela tem o procedimento. Isso vai ficar. Mas eu acho que toda essa parte de medicina, principalmente a área de... eu acho que vai ter uma mudança muito... Nós vamos ver isso, talvez eu não veja, mas você, Bruno, você, Fernanda, né, vão ver isso, uma medicina completamente diferente, uma saúde completamente diferente. A gente tem visto também uma potência na teleodontologia, né, para orientação, para diagnóstico de tecidos moles, né, do mesmo jeito que a dermato usa muito, né, para lesão, para lesões de pele, a gente também tem visto uma potência para fazer diagnóstico de lesão de tecido mole. A gente tem visto algumas, talvez não com a potência que tenha na medicina, mas a odontologia também tem alguns usos bastante interessantes. A gente caminha também. Vamos ver. Na patologia, com certeza, você tem um indivíduo que cria, aí você tem um indivíduo que só vê tal coisa. Isso. E aí ele vai estar vendo só que ele fica muito bom fazendo aquilo e ele vai, escaneia a lâmina e vai. Então, eu acho que isso vai resolver o problema de muita gente, porque você não tem profissional, é muito caro manter isso. Então, com isso, a medicina vai, naturalmente, as profissionais de saúde vão sair para aqueles que fazem procedimento. Por isso que eu estou dizendo, você vai ter indivíduos que vão tratar de jeito de um TI, e aí vai precisar ter um componente de cuidado, de manejo corpóreo da pessoa bastante grande. Vai indivíduos que vão tratar emergências, né, os médicos de emergência. Eu acho que também vai ter que ter gente, porque você tem que manter o indivíduo vivo, né? Mas vamos pegar um exemplo. Quando começou a história do resgate pré-hospitalar, que é uma técnica de guerra, né? Era uma técnica que começou na Guerra da Coreia, de levar o hospital para o front. Teve um cirurgião ortopédico que caiu o avião que ele pilotava e a esposa morreu e ele viu o atendimento pré-hospitalar e ele viu que tinha sido errado, que a esposa e as sequelas que o filho fez podiam ter sido muito menores. E ele, então, resolveu fazer o Advanced Trauma Life Support, a TLS, em 76. Em 77 já estava no HC. O pronto-socorro do HC já estava treinando pessoas e bombeiros. Também houve pressão das sociedades médicas, porque estava ensinando intubação, acesso à veia central em não médico, para não médico. Então, hoje já essa resistência foi inicial, mas passou. E vai passar a história da teleassistência para áreas como geriatria, para pediatria, para puericultura, para as consultas Então, eu acho que hoje você tem estetoscópio que transmite a ausculta, né? Você tem eletrocardiograma de celular. Você tem ultrassom que funciona com celular muito bom, que você vai ter capacidade de ver. Né? Põe ali, você vai ver. Então, eu acho que isso tudo vai ter uma mudança muito grande e vai levar um maior acesso à população. Eu sou otimista nessa parte, como sou também para a educação. Acho que aquele tabu de que as pessoas que tinham uma certa trava para usar métodos de autoinstrução viram que dá para aprender de tudo nessa pandemia. Tem gente que fez curso de um monte de coisa e vai ficar acostumado. E nas aulas de graduação da faculdade, que a gente tá dando aula, estou dando aula para o segundo ano, que é totalmente à distância, quando a gente dava aula presencial, vinha 50 alunos, 60, 200, né? Hoje,
você tem um nível de frequência muito maior e de interação maior com os professores. Eu não gosto, não acostumei, porque eu gosto de ver a cara das pessoas. Mas o que para esse pessoal que está vindo, isso é muito mais natural do que... Então, vai ter uma mudança, você vai aprender um monte de coisa, você vai permitir o acesso a curso superior à distância em algumas áreas. Algumas universidades, como a Oxford, por exemplo, não vai voltar vai manter o curso online durante muito tempo, e muitas que eu conheço estão se mantendo. Acho que a USP mesmo vai manter. Então, acho que nós vamos ter um efeito positivo na educação e na assistência, na ciência. Agora, eu não sei se a gente vai melhorar muito. Quando a gente vê que já se comprou todas as, sei lá, quantas milhões de doses um país só comprou, como aconteceu no início, com o respirador e tal, eu não acho que a alma humana passa por um processo de... a gente vai continuar sendo igualzinho. É isso. Gente, a gente está caminhando para o fim. Eu queria pedir para o Puca e para o Fausto fazerem as considerações finais, depois o Matuque e o professor Paulo. Puca. Eu só queria agradecer ao professor Saldiva, ao Bruno, ao professor Fausto, a Fernanda, um prazer muito grande. Acho que apontou, professor Bruno, algumas perspectivas, porque a gente está, claro, dá para entender, nós estamos apagando incêndio, né? Mas a gente tem que pensar o rescaldo desse incêndio. E a gente não pode ser amador no rescaldo do incêndio, né? Então, eu acho que essa atividade de hoje, pelo menos, coloca o holofote em algumas questões que acho que a gente pode utilizar. Vocês colaboraram muito, muito, muito obrigado. Obrigada, Puca. Eu fiquei muito satisfeito. Faustinho. Também gostaria de agradecer, expressar toda a minha alegria de ter sido convidado. Obrigado, Fê, Puca, estar compartilhando esse momento com vocês, Bruno, e o professor Saldiva, um grande ídolo, né, que eu tenho. Muito obrigado, foi um prazer imenso. Deixar, né, eu acho que apesar da situação que estamos vivendo, o professor trouxe algumas perspectivas otimistas, algumas perspectivas positivas, dizer que, com certeza, eu acho que o principal é essa reconquista da credibilidade na ciência que a gente vai... Isso é inevitável, né? Isso aconteceu no início da pandemia, daí parece que deu uma esmorecida com a demora, mas a demora para quem não entende o processo da ciência, né, que de fato está sendo rápido até demais, mas com certeza a gente vai vencer pela ciência, como o lema da nossa querida universidade diz, né? Sairemos dessa ou venceremos pela ciência. Então, essa acho que é a principal mensagem que o professor trouxe. Obrigado, professor, foi um prazer imenso dividir essa noite aqui com o senhor. Muito bom. Obrigada, Paulo. Obrigada. Matuque? Eu queria agradecer também a participação, a Fernanda por ter convidado. A gente já tinha, né, pensado em fazer essa live fazia um tempo, e aí consegui operacionalizar tudo. Eu agradeço bastante, até realocar a data, meu filho já está um pouquinho mais velho, né, para a gente poder participar. E acho que, assim, se desse para a gente trazer um recado de tudo isso, acho que a gente, um pouco do que o Puca falou, a gente precisa estar estruturado, assim, né? Não dá para a gente apagar incêndio de forma amadora. Eu achei genial isso. Eu tinha pensado numa frase, menos assim, uma metáfora não tão bonita, mas é isso. A gente, na odontologia, a gente, como uma ciência mais nova que a medicina, a gente tem essa mania, às vezes, de tentar ir apagando incêndio conforme às vezes vai acontecendo. A gente precisa, de alguma forma, se estruturar como ciência e como sociedade mesmo odontológica para tomar essas decisões na questão da saúde pública, mas mais baseado em evidências, e para isso não adianta, quando o problema aparecer, a gente começar a resolver, né? As autópsias estão acontecendo no serviço que
que o professor faz, né, da qual ele gerencia, não foi iniciado agora nessa pandemia, é um processo de uma construção de longas experiências. E a gente tendo esse primeiro contato, esse primeiro baque, eu acho que assim, serve para a gente como uma lição, talvez para nós nos estruturarmos para outras experiências que podem aparecer e para ter respostas científicas com senso crítico e com tomadas de decisões mais rápidas e mais eficientes, né? Então eu agradeço aí, que fique, acho que a gente pensar na estrutura aí, né? Eu vi muita gente perguntando sobre a retomada, como a gente vai voltar, não vai. É sobre isso, né? Como a gente vai retomar de forma estruturada e não fazendo bochecho, usando cloroquina, né? Tentando resolver apagando incêndio com álcool 70. Isso. Obrigado, gente. Obrigada. Professor Paulo? Bom, eu tenho que só que agradecer muita oportunidade, isso aqui é uma das coisas que motiva a gente, né? Poder estar discutindo e falando as coisas. Acho que o termo chama que os centros, que o CDC coloca, é preparedness, quer dizer, está preparado. Você tem que, são doenças de alto impacto, alto efeito, e de fato tem que estar pronto uma estrutura de resposta rápida, né? E como todo evento trágico, com milhares de mortes, ninguém fica indiferente e a gente vai ter que... Ninguém fica indiferente a uma pandemia, a uma tragédia dessas proporções. E eu acho que o saldo, em geral, a gente melhorou. Elas deixam saldo positivo, né? E você vai melhorando as custas de muito sofrimento, assim que acontece até do ponto de vista pessoal, sabe, Fernanda? Eu já vi muito mais gente tomar jeito na vida em UTI do que em igreja. Na hora que o indivíduo está lá no bico não sabendo se sai, ele fala, se eu sair, eu vou tomar jeito. Quer dizer, ele já não comia direito, já não fazia. E eu desconfio que também vai para a igreja, não é muito porque o Espírito Santo passou de forma espontânea, é que você tem um sofrimento que te obriga a fazer uma revisão dos seus valores, dos seus caminhos, e assim eu espero que aconteça com a nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigada, professor, que a gente consiga sair dessa, né? Eu acho que a gente vive momentos difíceis, né? Eu comecei falando isso na live, né? Eu acho que a gente não imaginava que a gente ia durar tanto essa quarentena e a gente ainda sem a perspectiva exatamente de como as coisas vão ficar, né? Acho que a gente não tem essa certeza. O que a gente tem a certeza é de que a ciência caminha, de que nós estamos construindo evidências, né, para que a gente possa, de fato, informar a tomada de decisão, para que a gente possa, de fato, ter aí a vacina, os tratamentos, e que os nossos governantes possam se basear nessa evidência, né, para tomar de decisão, que os clínicos que estão aqui hoje nos vendo possam também se informar nessas melhores evidências para tomar decisão, né? Acho que essa é a missão da universidade, é por isso que a gente está aqui hoje. Então, eu queria agradecer muito o seu tempo, professor Paulo Saldiva, é uma grande honra ter o senhor aqui conosco, agradecer o Matuque. Eu trouxe o Gabriel para ele dar um oizinho para a gente, que eu prometi que ele ia aparecer, muitas pessoas contaram, e ele está tranquilo, estava assistindo aqui no meu colo a live o tempo inteiro, sem chorar. É bom para dormir, viu? Quando eu falo, você põe, cada minuto, ele dá um sono profundo e quase que imediato. Então, professor, ele gosta muito de Erasmo Carlos também, que a gente canta às vezes durante os procedimentos, a gente faz a minha irmã também, não é meu sobrinho, mas ele gosta muito de Erasmo Carlos, também vai ter um gosto parecido com o nosso. Exatamente. Ótimo, que bom. Obrigada, Fausto, obrigada, Puca, pelo tempo de vocês, né? Como o Puca sempre fala, é o que a gente tem de mais caro é o nosso tempo, né? Então, agradecer muito por vocês terem participado conosco. A partir da próxima live, a gente vai começar a discutir um pouco o cuidado ou descuidado que nós estamos tendo em relação aos pacientes com câncer de boca, aos pacientes com necessidades especiais e a odontologia hospitalar nesse tempo de pandemia, né? A gente tem aí visto nos indicadores, né, do ESUS e todos os indicadores do DataSUS,
problemas, né, e indicativos muito fortes de que a gente, de fato, não tem conseguido fazer diagnóstico nem de câncer, nem cuidado dos nossos pacientes com necessidades especiais, né? Isso não tem acontecido só na odontologia, né? A gente tem visto também os pacientes com doenças crônicas aí, com cardiopatias, diabetes, com câncer, também não estão chegando nos hospitais, nas unidades de saúde, e a gente sabe que isso pode e deve ser um problema também para esse sistema de saúde no futuro, né? A gente já está enfrentando uma pandemia e talvez a gente enfrente outras pandemias se a gente não cuidar desse tema. Então, nesse momento que a odontologia retoma, né, começa a retomar ou planejar sua retomada de atendimentos eletivos, a gente precisa colocar na nossa agenda esses grupos prioritários, né, o câncer de boca, o paciente especial, a odontologia hospitalar, o cardiopata, o diabético. A gente vai começar a conversar um pouco sobre isso nas próximas lives. Então, a gente espera todo mundo nas próximas segundas-feiras para a gente discutir isso, tá bom? Muito obrigada, boa noite para todo mundo, bom jantar para todo mundo, fiquem bem, fiquem saudáveis e até a próxima. Muito Tchau, obrigado. tchau. Obrigado. Tchau.